Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando o nosso sábado juntos, unidos em um só coração, unidos em um só pensamento, para juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos e que as palavras hoje compartilhadas possam tocar o nosso coração e nos inspirar à busca do caminho do bem, à busca do caminho da reforma íntima, à busca do caminho de Jesus. Então, meus irmãos, quanto a isso também que Jesus se faça presente aqui entre nós, refletido em nosso coração, que Jesus possa nestes minutinhos realmente estar aqui abençoando os ouvidos de nossa alma para as palavras do Evangelho de hoje, as quais, meus irmãos, vai ser inspirada pela passagem do capítulo 10 do Evangelho, no item 19. Então vejamos bem, é o item 19 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo que vai inspirar a nossa reflexão aqui de hoje. E vejamos que esta passagem é uma passagem que nos traz uma pergunta e uma resposta. A gente já compartilhou aqui em diversos momentos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele compartilha de diversas formas e estruturas para nos auxiliar na nossa jornada no bem. Então a gente vai encontrar muitas vezes uma pergunta e uma resposta. Vamos encontrar também nas passagens do Evangelho muitos momentos rememorados ali de Jesus, uma explicação depois. Vamos encontrar parábolas e uma nova visão daquela parábola, como também os grandes ensinamentos dos bons espíritos. Então hoje aqui a nossa passagem é uma pergunta. Então vamos juntos ler qual que é essa questão que é colocada neste item para nós. É-nos dito: ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha essa questão que o Evangelho coloca para todos nós. Por outras palavras, é-nos dito: olha, ninguém é perfeito ainda na Terra. Ninguém é perfeito. Então, dessa forma, será que ninguém tem o direito de repreender, chamar a atenção do próximo, corrigir o outro? Pensemos sobre isso hoje. Antes de adentrarmos aqui na resposta e compartilharmos a nossa reflexão, vou convidar a todos para pensarmos sobre essa pergunta. Qual a resposta que a gente acha que seria dado a essa questão? Quando vemos alguém cometendo um equívoco, cometendo uma falha, fazendo uma escolha ali que vai conduzir a um caminho que não é muito bom, será que é correto a gente apontar a falha desse irmão? Sendo que somos ainda imperfeitos, será que é correto apontarmos a falha, o erro do nosso próximo? Vamos pensar sobre isso, pensar se já fizemos isso. Vamos meditar sobre essa questão. E bom, meus irmãos, antes aqui de trazer a resposta do nosso Evangelho, eu quero contar uma história. Uma história que vai até nos ajudar a entender qual que é a resposta dessa questão. É bom para a gente já ficar refletindo sobre ela. Vejamos que essa história nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, item 1, versículo 1, ao versículo 11. Então vejamos que lá no Evangelho de João é-nos dito: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, bem cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha para perto dele,
assentando-se, e Cristo os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Meus irmãos, vou fazer uma pausa aqui só para contextualizar para nós. Olha só, Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, provavelmente ali para um momento de serenidade, de oração, as pessoas se ajuntam perto de Jesus e ele depois retorna. Ele tornou para o templo e as pessoas ainda estão ali, Jesus está as ensinando. E nesse momento de serenidade, de paz, eis que surgem escribas e fariseus, trazendo com eles uma mulher que foi pega em adultério. Vale rememorar que os fariseus eram pessoas que proclamavam, que falavam muito de uma fé, mas não a viviam, que pregavam muito sobre as leis de Moisés, mas não buscavam vivê-las em teu coração. Então, eles perseguiam muito a Jesus. Mas olha que interessante, eles vão atrás do Cristo. Os fariseus, mesmo perseguindo a Jesus, perseguindo assim as escondidas, digamos assim, eles vão atrás do Cristo e levam uma mulher que foi pega em adultério. Olha só o que continua narrando aqui lá no Evangelho de João, capítulo 8, para nós. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitando-se, e Jesus os disse. Olha só, vou pausar aqui só para contextualizar de novo para nós. Jesus, então, sereno e tranquilo, chega os fariseus com uma mulher acusando, dizendo que ela foi pega ali no próprio ato, adulterando. E eles afirmam, mestre, segundo as leis de Moisés, ela deve ser apedrejada. Para começar, meus irmãos, que essas palavras dos fariseus continham uma segunda intenção, que era de ter algo para acusar Jesus. Lembra que comentamos aqui que eles queriam de toda forma ter algo para acusar o Cristo, perseguir a Jesus? E Jesus não respondeu eles de primeira. Continuou ali agachado, escrevendo com o dedo sobre a terra. E os fariseus e escribas continuam ali insistindo. Jesus, o que o Senhor vai dizer dessa situação? E eis que Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava lá no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bom, meus irmãos, talvez essa seja uma passagem que muitos de nós já ouviu ela e diversos fundos de ensinamento. É válido rememorarmos que os ensinos do Cristo são um manancial de ensinamento para todos nós. Mas hoje aqui a gente gostaria de voltar o olhar sobre essa questão do repreender o próximo, de mostrar uma falha, de acusar um erro que ele teve.
Porque justamente, vamos rememorar aqui a nossa pergunta, ninguém sendo perfeito, a gente tem o direito de ir lá e repreender o próximo? E esse é um cenário que a gente vê narrado aqui, uma mulher sendo repreendida pelos fariseus e pelos escribas por uma falha que eles dizem que ela cometeu. Olha só, então vamos pensar aqui, será que é correto repreender o próximo? Depois a gente já ouviu essa história, o que será que o Evangelho segundo o Espiritismo tem para nos dizer? E sabe, meus irmãos, a resposta ela é muito clara e a resposta também é uma pergunta. Qual é a nossa intenção com essa repreensão? Qual é a nossa intenção com essa repreensão? Sabe por quê? Vejamos bem aqui os fariseus. Os fariseus foram lá, apontaram o erro da mulher com a intenção de criticá-la, de humilhá-la, de expô-la. Além do mais, eles exporam o erro dela, ainda com uma segunda intenção de colocar Jesus ali numa situação para depois ser acusado. Então, a intenção dos fariseus e dos escribas de expor a falha da mulher era uma intenção de humilhá-la, de criticá-la e de expô-la. Olha só. E pensemos, será que alguma vez nós já fizemos isso? Apontamos uma falha do nosso irmão para nos sentirmos melhor? Apontamos um errinho do outro para nos sentirmos superior a ele? Ficamos ali destilando todos os erros, equívocos que o próximo cometeu só para nos sentirmos melhores? Aí é uma questão. Qual que é a intenção dessa repreensão? A intenção de se sentir melhor? A intenção de se sentir superior ao outro? A intenção de humilhá-lo? A intenção do orgulho? A intenção do orgulho, sobretudo. Pensemos sobre isso. E aí, sobre essa intenção, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro em suas palavras. Ele nos diz, essa intenção, perante essa intenção maldosa, é uma censura maldosa e devíamos, antes de lançá-la ao outro, lançá-la primeiro em nossa consciência. Uma intenção maldosa. É essa definição que o Evangelho traz para toda censura, toda repreensão que tem um cunho de humilhar, de rebaixar o próximo, de expor o erro dele apenas para se sentir melhor. Uma censura maldosa. E aí o Evangelho diz, antes de lançar ao outro essa censura, lance ela em sua consciência, porque aí pensaríamos, olha, não somos perfeitos. Quem sou eu para dizer isso do próximo? Não somos perfeitos. Quem sou eu para às vezes expor um errinho, uma falhinha que ele teve? Olha só. Só que aí, meus irmãos, tem um outro lado aí para nós, já que o que conta é a intenção da repreensão. Aqui a gente vê dos fariseus uma intenção maldosa. Mas vejamos a intenção de Jesus, porque o Cristo, ele de forma muito sutil, humilde, bondosa e delicada, ele também corrige essa mulher pela terapêutica do amor. Quando Cristo diz, vá e não peques mais. Eis uma corrigenda útil, aquela que não se ocupa de expor o erro do outro, mas é uma corrigenda que traz ali uma opção de um novo caminho a seguir. Ou seja, falhou, errou, agora levanta que eu vou te mostrar um novo caminho. Olha só, a intenção da corrigenda pautada no amor é aquela corrigenda, meus irmãos, que não se ocupa de ficar detalhando o erro do próximo. Não. É aquela corrigenda que se mostra um novo caminho. Falhou, errou, agora levante-se. Vou lhe apresentar aqui um novo caminho a seguir, um caminho mais edificante, mais benéfico.
É isso que Jesus diz: vá e não peques mais. Ou seja, vá, mude a rota, mude o caminho. Não tropece no mesmo erro novamente. Jesus não perdeu tempo expondo o que ela tinha errado, questionando por que ela errou. Jesus em nenhum momento expõe a falha dela na frente de outras pessoas, que isso também é outra questão. Expor a falha na frente do próximo, isso é muito humilhante. Em frente do próximo e de outros, isso é humilhante. Então Jesus quietinho diz: vá e não peques mais. Mostrando para essa mulher um novo caminho de misericórdia, de luz, assim como Jesus mostra para todos nós que ainda falhamos, que somos seres falíveis, que todos temos um amanhã para fazer diferente, para nos levantar e não tropeçar no erro de ontem de novo. Então, meus irmãos, com isso, a moral do nosso evangelho de hoje é: perante essa questão de corrigir o próximo, a primeira coisa, questionemos qual a nossa intenção. É uma intenção de amor? É uma intenção de carinho? É uma intenção de conduzir o próximo a um caminho melhor? De trazer um ensinamento que vai ajudar ele a evoluir? Se for, meus irmãos, é válido e com certeza vai ser uma corrigenda bondosa, sutil e delicada, como são as corrigendas de Jesus. Agora, se a nossa intenção estiver pautada sobretudo no orgulho, vamos antes meditar em nossa consciência se nós temos moral para falar aquilo para o nosso irmão. Bom, meus irmãos, este é o nosso evangelho deste sábado. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema de hoje. Agradecemos a todo carinho, a toda a paciência de estarmos aqui. Que as palavras de hoje possam gerar bons frutos em nosso coração, nos conduzindo ao caminho do bem, nos conduzindo ao caminho com Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares para todos nós, meus irmãos, que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, um dia abençoado para todos nós. E que assim seja.